Uma reportagem do jornal o Globo informa que Ricardo Lewandowski decidiu não levar ao plenário do Supremo o habeas corpus de 2 réus comuns que tratam de prisão após condenação em segunda instância. O ministro alega que os 2 casos de relatoria dele já foram enviados para julgamento e estão com liminares concedidas e, por isso, não haveria urgência para apresentá-los. Além disso, Lewandowski entende que seria preciso, primeiro, Carmen Lúcia pautar o julgamento de ações genéricas sem envolver o caso específico de um réu, para fixar uma tese sobre o assunto. O ministro Edson Fachin, relator do HC de Lula, tomou a mesma decisão do colega. Ambos vão esperar a presidente da corte, Carmen Lúcia, pautar o julgamento. Ela, no entanto, tem se mostrado irredutível. Aliás, a gente tem falado disso aqui, falamos muito nessa semana também. Afirma que em 2016 o Supremo fixou entendimento no sentido das execuções antecipadas das penas. Na visão dela, é um período muito curto para se mudar uma jurisprudência, o que poderia, provocar uma certa insegurança no meio jurídico. Ô Vera, o TRF4 deve julgar aí os embargos de Lula nas próximas semanas também. E o Supremo, ao que tudo indica, a gente vem falando aqui, não vai mudar o entendimento sobre a prisão. Ainda assim, você acredita na prisão do Lula? O que você acha desse... Patrick, esse é um dos casos sobre sobre o qual paira mais desentendimento e desinformação na internet. Como só se discute isso, é incrível. Quando você diz aqui, como nós temos dito, que a ministra Carmen Lúcia precisa sim pautar esse caso, e de preferência as ações que estão com o ministro Marco Aurélio, para que se tenha um entendimento definitivo com isso, as pessoas entendem que você está fazendo o jogo do Lula e querendo que o Lula seja solto. Não, não é isso. Porque da maneira como está, pode acontecer qualquer coisa, inclusive cair na segunda turma e que já tem maioria por entendimento de não cumprimento da pena e lá se decidir por maioria que o Lula não deve começar a cumprir a pena. Porque este tem sido o entendimento da segunda turma. Por outro lado, o ministro Fachin, o ministro Lewandowski, que estão com esses casos sobre a mesa, continuarem pressionando a Carmen Lúcia para que se julgue os habeas corpus no plenário. E aí sim você vai estar julgando uma questão super personalista, super em cima da questão do Lula e não o caso geral. Então, esses são os caminhos ruins, esses são os caminhos piores. Ao jogar para baixo do tapete, ao deixar na gaveta e ao fingir que não está acontecendo nada, com o argumento de que isso apequenaria o Supremo, aí sim a ministra Carmen Lúcia está apequenando o Supremo. Porque fica todo dia essa pressão, seja de seus próprios colegas, seja da imprensa, seja dos réus, porque é uma pressão legítima da sociedade. A jurisprudência é tênue, a jurisprudência está sendo diariamente questionada dentro do próprio Supremo. Tem ministro julgando de um jeito, tem ministro julgando de outro. Os juízes de primeira instância não sabem como aplicar a regra, porque o Supremo não é claro a esse respeito. Agora se diz que o ministro Gilmar Mendes pode mudar, mas começo a ouvir que, por outro lado, a ministra Rosa Weber pode mudar para o outro lado. Então, qual é a segurança jurídica que advém de um cenário como este? Por que as pessoas acham, de onde elas tiram uma coisa tão bizarra como achar que quem pede o óbvio está, na verdade, querendo que o Lula não cumpra pena? Pelo contrário, eu acho que o Lula tem que cumprir pena. Já está na hora de sair o mandado de prisão do Lula e eu acho que o TRF4 vai fazer isso. Mas se engana quem acha que isso está pacificado. Não está. O que você acha, Andreasa? Eu li a matéria que motiva essa discussão, né? Boa matéria, tá? Não entro no mérito dela. Mas ali não há nenhuma aspa, não há nenhuma fala direta dos ministros. É tudo em off, né? As fontes falam em off. Para mim, claramente, representa mais um movimento de pressão sobre a Carmen Lúcia. Não necessariamente a expressão de vontade de não colocar os habeas corpus em questão. Vocês entendem? Com isso, eu quero dizer o seguinte: esse estado de insegurança jurídica que nós vivemos agora relativamente a essa matéria e a pressão, nesse caso, que eu faço e faço mesmo, em consonância com o que disse a Vera, por esclarecimento, mais do que por esclarecimento, por uma decisão.
E nesse sentido, os habeas corpus têm menos peso do que a ação declaratória de constitucionalidade sobre a qual, com a devida vênia, a Carmen Lúcia está sentada. Hoje, essa jurisprudência do Supremo deriva de um recurso extraordinário com agravo. Já falei aqui sobre isso, é importante bater nessa tecla. Esse tipo de ação gera jurisprudência, repercussão geral, mas não obriga os tribunais, não é uma decisão, não é, portanto, nem um entendimento, é uma jurisprudência. É praticamente uma recomendação. Por isso, mesmo os ministros do Supremo não a seguem obrigatoriamente. O que dizer das outras instâncias? O que nós estamos pedindo? Dane-se o Lula, eu quero que o Lula seja preso. Eu acho que há motivos para que ele seja preso. Mas mais importante para mim é clareza sobre o que está em questão. Que se pegue a ação declaratória de constitucionalidade, que é algo que, tratado obrigatoriamente em plenário, gera decisão, efeito vinculante para todo o judiciário. É isso que nós devemos querer. E aí nós vamos torcer por um placar ou outro, por uma vitória de um lado ou de outro, cada um com a sua posição. Mas que assim seja. Porque do modo como está, caso o TRF4, e tudo indica que assim será, derrube os embargos, o Moro decrete a prisão do Lula, nada impede, aliás é muito provável que o sujeito seja preso para logo depois um habeas corpus, aí sim no Supremo, não mais preventivo, um habeas corpus faça com que o sujeito seja solto. A gente vai ficar nessa. Insegurança jurídica absoluta, efeitos graves no processo eleitoral. Não dá, gente, não dá. É isso que a Vera disse. Querendo fugir de pressões, a Carmen Lúcia assume pressões. Ela responde a pressões. Ela pequena o tribunal. Ela não está à altura da missão. Esta é a verdade. Marcelo Madureira, como é que você entende essa questão? Pois é, eu fico em dúvida, porque eu entendo que existe esse como é que fala, esse buraco negro aí, esse vazio jurídico, né? Essa interpretação, múltipla interpretação da questão, mas por outro lado, eu acho que você colocar isso agora em pauta, no fundo e no raso, acaba sendo realmente, você está discutindo a possibilidade de você soltar o Lula. Quer dizer, do Lula não via ser preso, né, por conta de uma mudança efetiva, né, na regra, que hoje também é vaga. Né? Você tem, não tem mais prisão em segunda instância, que abre um enorme boqueirão aí para uma série de outros apenados e indiciados, ainda não julgados. Eu confesso que é difícil realmente você tomar um partido, né? Mas eu acho que eu entendo a posição da ministra Carmen Lúcia nesse sentido, que você tem uma vertente de oportunista, né? Ao colocar em pauta essa questão agora, né? Às vésperas da provável prisão do ex-presidente Lula. Mas o que levou a que fique às vésperas e fique parecendo alguma coisa sob medida por Lula? Justamente a hesitação da ministra Carmen Lúcia. Vocês vão de se lembrar que a gente começou a discutir isso lá no fórum Mitos e Fatos. Quando foi o primeiro fórum Mitos e Fatos? O ano passado, meio do ano. Se tivesse, naquela época, quem quer mudar de opinião pede para votar os casos. Quem tem caso consigo, libera para pauta. Mas o ministro Marco Aurélio demorou. O ministro Gilmar fica dizendo em off que quer mudar de posição, mas não pediu para que o caso voltasse. E a ministra Carmen Lúcia fica segurando. Então, são 3 na retranca. E isso que levou que o assunto ficasse agora coincidindo com o calendário do Lula. Não teria coincidido se o Supremo tivesse enfrentado a questão, que é uma questão aí sim principiológica, uma questão que diz respeito ao cerne do Supremo, que é interpretar a Constituição, garantir que ela seja aplicada a contento. Então, se tivesse encarado lá o ano passado, não coincidiria com o calendário do Lula, não haveria esta pressão. E mais, ao não fazê-lo,
pode sim deixar na mão de um Lewandowski dar um habeas corpus por liminar. E aí, como é que fica? Essa matéria de hoje do Globo, a que a gente se referiu, fazer um breve históricozinho aqui só para entender, porque o Andreasa falou que ela é uma matéria de bastidores. Ela é uma matéria de hoje que é em resposta a outra do Valor Econômico de ontem, que dizia que algum ministro, não dizia qual, levaria algum habeas corpus relativo a essa questão da prisão de segunda instância à mesa. O que é levar à mesa? Você colocar, quero que julgue isso aqui, dar um truco na Carmen Lúcia sem ela ter pautado. Então, o Lewandowski, o que ele faz agora, por meio da Carol Brígido, que é uma repórter que cobre o judiciário há muito tempo, cobre o Supremo há muito tempo, conhece muito bem os ministros, é dizer, olha, não vou ser eu que vou fazer isso. E por que ele faz isso? Porque ela, Carmen Lúcia, está chamando os ministros em privado e pedindo para que eles apoiem a sua decisão de não levar a prisão de segunda instância para o plenário. Então, tem um constrangimento geral. Tem gente que quer discutir, mas não quer peitar a decisão da Carmen Lúcia. E ela segurando, represando tudo lá. Eu acho que isso não vai dar boa coisa. Se você evita os problemas e joga tudo para baixo do tapete, a tendência é dar pior.